Hoje eu quero falar da importância de um portfólio para um profissional. O quanto o portfólio ele vai selecionar o tipo de cliente que você vai ter. E também como o portfólio pode te diferenciar, colocando num posicionamento frente à concorrência. Oi pessoal, bem-vindo ao canal, meu nome é Carol Levi, eu sou publicitária e designer e eu trabalho com criatividade. Esse espaço ele é dedicado pra gente tratar sobre esses assuntos e como a gente pode se destacar frente a essa concorrência. Hoje eu pensei exatamente nesse assunto. Portfólio. Vocês sempre perguntam pra mim uma forma de criar o portfólio e eu fico aqui pensando como é que eu tenho trabalhado o meu próprio portfólio e eu lembrei que a primeira vez em que eu vi a importância de um portfólio foi quando eu estava participando de uma seleção, né, para um estágio, que foi um dos primeiros grandes estágios em que eu passei, que eu tive um sucesso. Foi ali que eu vi a importância de um portfólio na minha vida. Eu já vi vários vídeos aqui de designers que trabalham, que apresentam seu portfólio e eles apresentam um portfólio impresso. Eu nunca fui dessa época de precisar imprimir um portfólio, mas eu fui dessa época aqui, olha, em que eu tinha o meu primeiro portfólio, ele foi em CD. A seleção, o espaço, eles solicitavam os portfólios aqui. E aí eu organizava em PDF, todo bonitinho, os meus trabalhos, as pastas, e colocava aqui. Estranho, né? Pois é, isso mudou bastante. Enfim, ele é um link, né? É praticamente um site em que você escolhe o melhor modelo de site para organizar os seus trabalhos. E eu quero começar com isso. A importância de ter um portfólio, ele vai realmente te diferenciar. Eu me lembro que quando eu precisei fazer aqui, eu logo fiz uma capa pro CD. Eu fiz algumas tentativas de imprimir algo aqui. Então, assim, foi uma tentativa de me diferenciar na época. Hoje, a gente se diferencia de outra forma, criando toda uma estética, um estilo, porque ele vai te destacar de outros designers e ele também vai te proporcionar formas de que o seu trabalho ele não seja copiado. Tenha um estilo. E é nesse ponto que eu quero começar. O ponto 1. A sua forma de se apresentar é uma chance de mostrar sua personalidade e se diferenciar da cópia e estilo artístico. Então crie algo que melhor te represente. Bem, eu escolhi o Behance como uma plataforma para me diferenciar da concorrência. E aí você fala assim, mas todos os designers ou muitos designers têm o portfólio naquele espaço. Mas ali é uma forma em que você pode customizar. Você pode colocar uma capa diferente, você pode ter um logo que te diferencie, você pode escolher uma paleta de cores ali naquele espaço. E o legal do Behance é que você sobe em alta qualidade os seus projetos. Então você pode colocar links para vídeos, você pode colocar áudio ali, se apresentar de uma maneira muito eficiente. É muito legal a gente escolher uma plataforma que nos beneficie. O Behance ele é conectado com a plataforma Adobe, então você pode fazer upload de trabalhos enquanto você está trabalhando ainda no software. Então ele é muito prático, eu gosto muito dessa plataforma, eu já estou há um tempinho no Behance e eu ainda não vi uma plataforma que mais me dê oportunidades criativas com relação a designer. Então assim, ele é muito simplificado, ele faz links com todas as suas redes sociais. E eu quero falar também das suas redes sociais, é uma forma de você se diferenciar no trabalho. Eu utilizo o TikTok e também o Instagram, são duas redes sociais que eu tenho utilizado para apresentar trabalhos, claro, adaptando a linguagem para cada rede social, mas mesmo assim tratando de assuntos que são da minha familiaridade. Eu adoro essas plataformas porque eu fico mais perto dos meus clientes. Elas chamam clientes até mim. Então, assim, o Behance, ele é normalmente o link em que eu envio quando o cliente ainda tá com dúvidas sobre os meus trabalhos. Quando ele quer realmente ver o meu estilo, conhecer a minha estética, eu envio o link do meu Behance todo pronto.
Recentemente, eu criei mais 2 painéis lá no meu Behance. Eu criei um logotipo para uma vinícola chilena e eu também coloquei um outro painel de advogados associados. Então, assim, a ideia é realmente trabalhar em multiplataformas. O Behance, ele é uma plataforma incrível que facilita muito o nosso trabalho. E a segunda dica é exatamente sobre isso. Como você pode diversificar os seus trabalhos. Você não pode colocar todas as suas forças de apresentação do seu trabalho em uma única plataforma. Bom pensar, pode dar um bug, ela pode dar um problema, então é importante que você diversifique. Então, se você tem o Behance, você pode escolher uma outra plataforma para assim também inserir os seus trabalhos. Eu tenho trabalhado no Instagram, utilizado as minhas redes sociais, o LinkedIn também, para me apresentar para empresas e para pessoas. Diversifique onde e como você apresenta os seus projetos em diferentes plataformas. Nunca se sabe quem pode ver e quais as oportunidades podem surgir. Uma das coisas que mais mudaram o meu trabalho, assim, que eu sinto que mais eu evoluí, eu cresci profissionalmente, foi quando eu comecei a ter um estilo. Eu apresentava o trabalho para o cliente de uma maneira, eu tentava dar um estilo para aquele trabalho, por exemplo, aplicado num adesivo de parede, ou criar, por exemplo, um cartão de visita já com o material dele em mockups. Tem mais possibilidades de aprovação. Uma das formas em que o meu trabalho ele começou a ficar mais rápido, porque ele era rapidamente aprovado, foi quando eu comecei a dar um estilo. Procure estabelecer um tema por meio do layout, tipografia e outros elementos de design. Um tema consistente em um layout limpo, ele ajuda a comunicar a estrutura e dar uma aparência profissional. Eu não sei se vocês já viveram isso. Chega num ponto em que você cansa de trabalhar com aquele estilo de design. Por exemplo, tenho me especializado em criação de marcas. Então eu trabalho com logotipo durante muito tempo. Os meus clientes, eles são todos voltados para a criação de layout, enfim, de logo. De tempos em tempos eu me disponho para alguns trabalhos em que eu sou apaixonada, por exemplo, diagramação de livros. Eu adoro especificamente trabalhar com capas de livros, diagramação, né? Tentar ver uma narrativa para a pessoa sentir vontade de ler um livro, assim, eu sou apaixonada, mas eu sei que é um trabalho que exige muito tempo, exige uma dinâmica totalmente diferente com relação à criação de logotipo. As etapas de edição de um livro são várias. Etapa de aprovação de capa, aprovação de layout. Então, assim, mesmo sendo muito trabalhoso, é algo que eu sou apaixonada. Então, durante um ano, eu me disponho a pegar um cliente ou 2 clientes relacionados à diagramação de livro. Então, é essa que é a minha próxima dica para você. Se você tem projetos de paixão que fez em seu próprio tempo e está realmente orgulhoso disso, mostre. Isso demonstra que você é realmente apaixonado sobre seu trabalho, além dos propósitos acadêmicos. O próximo fundamento para você ter um portfólio de sucesso é você rever de tempos em tempos. Então, por exemplo, é preciso que você fique revendo o layout, revendo o texto, revendo a tipografia, se aquilo está funcionando, se a sua mensagem ela está sendo compreendida pelo seu cliente. Em vários momentos a gente pensa, caramba, o meu portfólio tá perfeito, o que tá acontecendo? As pessoas não estão aprovando os projetos, eu envio o meu portfólio e a pessoa não dá um feedback. Pode ter alguma coisa errada com o seu portfólio, com a mensagem que você tá dando. Então sempre verifique, se for possível, verifique como é que outros profissionais da área trabalham a sua apresentação, a linguagem, a forma de apresentar o seu trabalho. É muito importante a gente ficar fazendo essa revisão diária nos nossos projetos, porque isso pode identificar erros. Treine para ver as lacunas sobre como você pode continuar melhorando o seu projeto, mesmo que ele já esteja feito. Pergunte a si mesmo, como eu poderia criar com mais profundidade e adicionar alguma narrativa por trás disso? Apresentar projetos em que você realmente tenha alguma paixão, porque, como eu falei logo no início do vídeo, pessoas vão vir até você.
É isso que a gente quer. A gente quer apresentar projetos que os nossos clientes se sintam atraídos. Mas que tipos de clientes você quer? Por exemplo, se você não gosta de trabalhar com identidade visual, não tem lógica você apresentar projetos que falem sobre identidade visual. E é sobre isso que eu quero falar. Concentre-se em apresentar projetos que você realmente ama, tem orgulho e quer fazer mais. Lembre-se, qualidade é muito melhor do que quantidade. Logo no início, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com designer, comecei a apresentar os projetos, uma coisa que quase me fez desistir da profissão era a parte dos ajustes. Então, por exemplo, às vezes eu apresentava um logotipo e o cliente pedia ajustes e eu ficava ajustando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E assim, o projeto que era para ser muito mais objetivo, rápido, acabava sendo um projeto longo, cheio de ajustes. E é sobre isso que eu quero falar. A forma com que você apresenta seu trabalho vai contar muito. Então é muito importante você se colocar no lugar do cliente, você apresentar para ele de uma maneira em que ele consiga ver. Pense nisso, o cliente ele não tá aqui dentro. Então assim, às vezes a gente pensa de uma maneira, não, esse logo funciona numa fachada, ele funciona numa papelaria, esse material ele vai dar, nossa, vai ficar muito bonito a cor, mas você apresenta o logotipo sem ser aplicado em nada, em nenhum mockup, enfim, o cliente ele não consegue visualizar aquilo tudo que você imaginou. Então é importante você se colocar no lugar do cliente. E é isso, é a próxima dica que eu quero dar para vocês. Coloque-se no lugar da pessoa que está vendo o seu trabalho e crie uma maneira que deixe o espectador empolgado e intrigado. Recentemente eu trabalhei para um projeto que me desafiou bastante. Foi para uma vinícola e eu quero mostrar para vocês que foi um trabalho totalmente fora da minha zona de conforto. Eu nunca tinha trabalhado construindo rótulos, enfim. Era uma vinícola chilena, então exigia o trabalho com rótulos de garrafas. E eu quero mostrar para vocês como é que ficou. Desafie-se com projetos que estão fora da sua zona de conforto. É uma ótima maneira de empurrá-lo para encontrar soluções criativas que você normalmente não exploraria muito. Essas dicas, pessoal, elas têm me ajudado muito a construir um portfólio mais próximo do que eu sonhei, do que eu idealizo. Mas eu vou confessar para vocês, o perfeito, ele não existe. Existe um portfólio que você inicia e você vai modificando no processo. Ainda no meu Behance, tem algumas áreas assim que eu não tirei, mas eu não tirei por ter um apego muito grande, por ter história. Então é preciso, né, que você tenha história, que você conte uma narrativa ali no seu portfólio. Ele vai atrair clientes. Então assim, pense bem em cada ponto aqui que eu coloquei aqui para vocês, porque vai ser importante para você traçar um tipo de cliente que você quer ou não quer. Então, o seu portfólio, ele vai definir o estilo de cliente que você vai ter. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like, ative as notificações. É uma honra conversar com vocês sobre publicidade e criatividade. Se você também tiver alguma dúvida, alguma sugestão pra gente melhorar nosso conteúdo aqui, escreva aqui nas mensagens, eu sempre respondo tudo. Esse tema de hoje foi uma sugestão de vocês nas minhas outras redes sociais. Eu sempre trago pra cá alguns assuntos em que a gente pode tratar com mais profundidade. E tem sido assim uma terapia conversar com vocês. Adoro falar sobre isso e vai ser uma honra ter o feedback de vocês. Um abração. Toda terça-feira, às 12 horas, meio-dia, em ponto, tem vídeo novo aqui no canal. Até a próxima e um beijão.